A avó revela segredo chocante sobre abusos perturbadores enquanto Tai estava fora. Ana nunca imaginou que a última lembrança da sua avó seria tão devastadora. A dor da perda ainda estava fresca quando ela voltou para sua cidade natal, um lugar coberto por memórias suaves e algumas sombras. Mas a tarde ensolarada, que deveria ser um consolo, se tornara um cenário de terror. No fundo da velha casa, ela encontrou uma caixa empoeirada. Ao abrir, o cheiro de papel envelhecido a atingiu como um soco no estômago. Cartas amareladas e fotografias desbotadas se empilhavam, como se esperassem por alguém que tivesse coragem de lê-las. À medida que suas mãos tremiam, Ana desvendou relatos e imagens que revelavam uma herança familiar marcada por tragédias. Uma carta em especial chamou sua atenção. O conteúdo era um sobressalto, descrições de abusos, gritos abafados e uma dor silenciada que ecoava entre as linhas. O relato falava de um verão sombrio e de um segredo guardado a 7 chaves, mas a verdade estava lá, exposta, como um cadáver a céu aberto. E a pergunta que ardia em sua mente era: onde estava seu pai durante toda aquela tempestade? O nome dele aparecia vagamente, como uma sombra que se afastava em busca de um futuro melhor. Mas o que ele havia deixado para trás? Ana sentiu um aperto no peito. Cada palavra dessas cartas parecia um punhal enterrado nas memórias de sua infância. Lembranças de risadas na sala de estar e histórias contadas à luz de uma lanterna se tornavam opressivas, transformando sua infância em uma máscara feia e manchada. Enquanto ela folheava as cartas, o silêncio da casa se tornava ensurdecedor. Os estalos do chão de madeira sob seus pés eram como sussurros que instigavam a dúvida. Mas antes que ela pudesse processar tudo, a porta da frente se abriu com um rangido que parecia um grito em meio ao tormento. Era o pai. Ótimo, ele tinha voltado. A expressão dele era uma mistura de alívio e pânico, como se sentisse que algo tinha mudado irremediavelmente. Ana percebeu que seu retorno não era apenas físico, mas um esforço concentrado para preservar as aparências. Ele queria proteger o passado, não importa o custo. O ar entre eles estava carregado e a tensão se tornava palpável. Estamos juntos de novo, ele disse com um sorriso forçado. Mas Ana já poderia sentir que não era assim tão simples. As notícias de um verão sombrio começaram a ressurgir, e Ana se debatia entre a verdade revelada e o pai que sempre idealizou. Em momentos de silêncio, ela se lembrava da carta que a intrigava, onde o evento específico era mencionado, um detalhe que parecia muito maior do que qualquer palavra escrita. O que realmente aconteceu durante a ausência dele? A dúvida a queimava por dentro, e a necessidade de resposta pulsava em suas veias. Ana sabia que precisava desvendar essa história, mesmo que isso pudesse despedaçar tudo ao seu redor. Agora, com o calor do verão se aproximando e um novo antagonista surgindo em seu caminho, sua maior luta não seria contra os fantasmas do passado, mas contra a lealdade ao seu pai e a busca pela verdade que mudaria sua vida para sempre. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo.
Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Ana ficou paralisada, olhando nos olhos de seu pai, que tentava dispersar a tensão com palavras vazias. Ela sentia um nó na garganta enquanto o passado tomava forma em sua mente. Uma tempestade de dúvidas tomando conta de seu ser. O que tinha realmente acontecido durante aquele verão sombrio? O que ele estava escondendo? E, principalmente, por que a saudade por um pai ausente parecia ser mais forte que as verdades que o rodeavam? Você deve ter sentido minha falta, ele insistiu, com um sorriso que parecia um espelho quebrado. Mas nas profundezas do olhar dele havia medo, uma sombra que não se apagava. Ana queria gritar, perguntar, mas sua voz parecia presa. O silêncio pesava mais que qualquer palavra que pudesse ser dita. De repente, um barulho vindo do fundo da casa a fez estremecer. Um clamor abafado, como se algo estivesse sendo arrastado. O pai também ouviu. A expressão dele mudou instantaneamente, e Ana pôde sentir a tensão pulsar entre eles. Ele hesitou, os olhos salpando com o medo do que poderia estar escondido ali. Fica aqui, ele ordenou, seus olhos transmitindo o aviso. Mas a curiosidade era mais forte que o medo. Ana não obedeceu. Ela seguiu em direção ao som, os pés parecendo pesados como chumbo. O corredor escuro parecia se estreitar, as paredes parecendo se curvar em direção a ela, como se quisessem envolvê-la em um abraço constrangedor. Ao chegar à porta do porão, ela hesitou, mas a vontade de descobrir era incontrolável. Com a mão trêmula, ela empurrou a porta, que rangeu como um lamento. O porão estava mergulhado em sombras, mas o cheiro de mofo e de algo mais forte, mais profundo, invadiu suas narinas. Com um passo hesitante, Ana desceu os degraus, um arrepio gelado subindo pela espinha. Ao acender uma lanterna que encontrou ali, a luz quebrou a escuridão, revelando caixas empoeiradas e móveis cobertos por lençóis. E então ela viu, no canto, escondida sob uma caixa velha, uma porta, pequena, quase esquecida. O coração acelerou, a adrenalina a guiando. O som agora era mais claro. Sussurros, desesperados, murmurando por detrás da porta. Com um empurrão, Ana a abriu. O que viu a deixou sem fôlego. Era uma sala pequena, onde uma mulher, magra e com uma expressão aterrorizada, estava sentada amarrada a uma cadeira. O coração de Ana quase parou. "Ajude-me!" a mulher gritou, e o som ecoou em sua cabeça. Era uma voz que parecia familiar, um chamado insuportável que a arrepiou da cabeça aos pés. Ana não sabia o que fazer. Enquanto ela tentava processar a cena, uma mão segurou seu braço. Era seu pai. A raiva em seu olhar era de cortar. "O que você fez?" ele gritou. Um tom tão alto que parecia quebrar o silêncio da casa como uma avalanche. Ana olhou para a mulher, e os olhos da prisioneira se encontraram com os seus. Havia reconhecimento, havia dor, e havia algo mais, uma verdade devastadora. "Por favor, ela é..." a mulher começou, mas seu pai a interrompeu. O desespero caindo sobre eles como uma sombra. O pânico o transformava, e ele a puxou para fora da sala, como se o próprio ar estivesse se revoltando contra eles. Sentiu a realidade desmoronar ao seu redor. "Quem é você?" perguntou a mulher, suas palavras pregadas em um fio de esperança. Seu pai apertou o braço de Ana com força, e ao olhar nos seus olhos, ela viu o que nunca quis acreditar. O homem que sempre viu como protetor agora era um estranho, alguém que escondia verdades cruéis. Em meio ao caos, uma única pergunta ficou no ar. O que mais ele havia escondido?
A resposta pairava como uma ameaça prestes a se revelar, e Ana sabia que aquilo era apenas o começo de uma verdade que poderia despedaçar tudo. O silêncio posterior ao grito da mulher era ensurdecedor. E a única certeza que restava era a inquietação que pulsava em seu interior. A busca pela verdade havia se tornado uma luta pela sobrevivência. Ana olhou fixamente para o pai, o coração pulsando no peito. A mulher amarrada à cadeira a encarava com um misto de desespero e esperança. "Ela tem que ser salva!" gritou, mas o tempo parecia ter congelado ao redor deles. O pai de Ana puxou-a para trás, os olhos se tornando frios, quase vazios. "Você não entende, Ana," ele disse, a voz baixa e urgente. "Você não sabe o que está fazendo." "Não sei o quê," Ana retrucou, a indignação subindo. Ela queria rasgar o silêncio e as mentiras. Queria entender esse labirinto de dor e segredos. Mas o pai, uma figura de segurança em sua vida, agora se tornava um inimigo em seus olhos. "Ela é perigosa, não se deixe enganar," gritou ele. E nessa fração de segundo, algo na voz dele quebrou. Ana percebeu. Era medo. Um medo profundo e palpável. Mas por que agora? O que essa mulher tinha de tão ameaçador? O olhar da prisioneira a puxou para mais perto. "Ana, por favor, me ajude. Ele me mantém aqui. Eu não sou quem ele diz que eu sou." Uma onda de desconfiança a atingiu. "O que você quer dizer com isso?" perguntou, as palavras saindo como um sussurro sufocado. O pai parecia estar à beira do colapso. Ele lançou um olhar afobado para a mulher e Ana notou a falha em sua defesa. "Por favor, escute-me", continuou. A mulher, a voz tremendo. "Eu sou a sua mãe." A realidade ao redor de Ana implodiu como um balão estourando. "Mãe? Como assim?" Ela não poderia ser. Era impossível. Ana se sentiu tonta. Onde ela estava? O que estava acontecendo? O ar ficou denso e a verdade parecia uma ferida aberta. "Ana, não escute isso!" rosnou seu pai, a raiva se misturando à horripilação em seu tom. "Ela está mentindo! É uma armadilha!" Mas a mulher esboçou um sorriso fraco. "Ana, eu sei que é difícil. Mas eu juro, você precisa acreditar em mim. Eu fui forçada a deixar você. Ele me sequestrou." As palavras ficaram na mente de Ana, girando como um redemoinho. Seu pai, o homem que sempre conhecera, agora era o estranho. O que mais ele ocultava? A coragem e a dor invadiram seu peito, tornando-se uma tempestade. "Por que você fez isso?" perguntou a ele, a voz trêmula. "Por que me escondeu isso?" Um grito ecoou. Não era da mulher, mas do próprio pai, uma explosão de desespero. "Você não entende. Você não é segura aqui." Ele se virou e em seus olhos havia um pavor que Ana nunca tinha visto antes. Como se soubesse que o que estava prestes a acontecer era mais perigoso do que qualquer segredo. Ele parecia a ponto de perder tudo. Ela começou a recuar, sentindo a pressão no coração, tentando juntar os pedaços. A mulher gritou novamente. "Ana, confie em mim. Ele não é quem você pensa." As tremulações na casa aumentaram. Como? Se os próprios pilares estivessem reagindo à tensão. Olhando em volta, Ana percebeu que a lanterna começava a piscar, como se o próprio mundo estivesse alertando sobre algo mais profundo, algo que ela ainda não conseguia entender. Então, sem aviso, um estrondo ressoou. As paredes da casa tremeram e uma sombra passou rapidamente pelo corredor. Ana sentiu um frio arrepio percorrer sua espinha. "O que foi isso?" seu pai gritou. Ana se virou apenas a tempo de ver uma figura encapuzada se aproximando, seus olhos brilhando como lanternas na escuridão.
Era uma presença ameaçadora, surgindo do nada, e a maneira como se movia era rápida e silenciosa. O ambiente se tornava caótico e a sensação de perigo iminente crescia. "O que está acontecendo?" perguntou, quase sem respirar. Figura encapuzada parou diante deles. Ana sentiu uma combinação de pavor e esperança. "Você finalmente chegou, Ana", disse a figura, a voz baixa e ressonante. E todos os segredos escondidos naquela sala estavam à beira de serem revelados. A pergunta pairava no ar. Quem era essa pessoa? E qual era seu papel nas sombras que envolviam sua família? Ana sentiu que tudo estava prestes a desmoronar. O que mais ela precisava saber? O que mais estava escondido? A figura encapuzada se aproximou e Ana sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Estava carregado de tensão, um misto de medo e expectativa. Ela não conseguia desviar o olhar e, na presença daquela pessoa, a deixava nervosa. "Quem é você?" perguntou, sua voz hesitante, quase um sussurro. "Eu. Sou a chave, Ana." A figura respondeu com uma voz profunda, quase hipnótica. "A chave para tudo o que você busca. Venha comigo." "Vai aonde?" questionou seu pai, a raiva transparecendo em seu rosto. Ele se colocou na frente de Ana, como um escudo, os olhos fixos na figura. "O que você quer dela?" "Eu quero ajudar", a figura disse, erguendo as mãos em um gesto de paz. "Mas não posso fazer isso aqui. O que você precisa saber vai além das paredes dessa casa. Está na hora de revelar a verdade." Ana olhou para a mulher amarrada na cadeira novamente. Ela não acreditava no que estava ouvindo. A verdade sobre o quê? O que mais está acontecendo? A figura encapuzada deu um passo à frente e o movimento fez com que a lanterna piscasse novamente. Os barulhos continuavam ecoando, criando um ambiente quase apocalíptico. "Sobre seu pai, sobre você." Aquelas palavras eram como uma bomba prestes a explodir. Ana sentiu seu coração disparar. "Sobre mim? O que você quer dizer com isso? O que mais poderia ser verdadeiramente escondido?" "Você não é quem você pensa que é", gritou a mulher amarrada, frustrada. "Ana, você precisa me ouvir. Ele não é seu pai." A sala parecia girar em torno dela. Ana sentiu as pernas fraquejarem. "O quê?" As palavras mal saíram de sua boca. Seu pai se retraiu. Seu olhar se tornou uma tempestade de emoções. "Ele te criou, mas não é seu verdadeiro pai. Eu perdi você por muito tempo. Mas não posso explicar agora. Ele não é quem você acredita." A revelação veio como um raio. Ana sentiu a terra escapar sob seus pés. Tudo em que acreditou, cada lembrança, cada instante juntos, agora parecia um grande engano. "Cala a boca", gritou seu pai, pressionando o queixo de Ana com força, o olhar escapando da fúria. O medo penetrava seu tom de voz, e por um segundo, Ana viu fragilidade. Não o homem forte que sempre pensou que era, mas um ser humano assustado. "Por que você nunca me contou?" "Por que me escondeu isso?" Ana gritou, a frustração e a dor laitando sua voz. O nó na garganta quase a sufocou. A ideia de tudo estar construído sobre uma mentira a desestabilizava. Neste momento, a figura encapuzada se aproximou novamente. "Ana, escute-me. Eu sei que é difícil de acreditar. O seu pai é parte de uma história muito mais sombria. E não é só sobre você. É sobre todos nós." "Todos nós?" Ana franziu a testa. A ideia de uma conspiração maior a preocupava. "O que é que você está dizendo?" Uma batida repentina nas paredes fez o quarto estremecer. A velha casa parecia protestar contra os segredos que estavam sendo revelados. "Está vindo alguém. Precisamos agir agora." A figura fez um gesto para que ela a seguisse. A mulher na cadeira começou a lutar contra as cordas. "Ele pode estar atrás de você. Ele não pode provar." As palavras dela ecoavam, cada vez mais desesperadas. "Quem está atrás de mim?" Ana questionou, em pânico. De certeza estavam-se.
despedaçando. Uma sombra do passado. Ele virá e você não está segura aqui. O pai dela, por um segundo, parecia tão perdido quanto ela. Você precisa sair, ele gritou, e pela primeira vez, Ana viu desespero em seus olhos. A tensão crescia. A figura encapuzada estendeu a mão em direção a Ana. A escolha cravada entre o que conhecia e o que poderia descobrir. Venha. O destino de todos depende disso. O silêncio da casa era agora um grito desesperado por respostas. Ana hesitou, a realidade desmoronando ao seu redor, e uma única pergunta ressoou em sua mente. Até onde você iria para descobrir quem realmente é? Então, a porta se abriu com um estrondo. A sombra entrava, e tudo o que restava eram incertezas. A porta se abriu com um estrondo, e a sombra entrou como uma tempestade. Ana ficou paralisada. A figura encapuzada tinha um ar ameaçador. O corpo dela reagiu antes que a mente pôde processar o que estava acontecendo. O coração batia forte, a adrenalina corria nas veias. O pai a puxou para perto, mas Ana sabia que não poderia recuar. O que estava a caminho poderia ser muito pior do que qualquer verdade que já havia enfrentado. Quem é você? Ana ofegou. A voz saindo como um sussurro tenso. Não precisava de resposta. O olhar espelhado da figura nos olhos dela era um sinal de que tudo estava prestes a mudar. Eu sou quem você precisa conhecer, respondeu a figura, e a voz soava como uma lâmina fina, cortando-o. Silêncio. Você acha que sabe a história da sua vida, mas está prestes a descobrir que todo o seu mundo é uma mentira. O pai a contorceu, o olhar em um misto de fúria e desespero. Fuja, Ana. Não ouça isso. Não somos seguros aqui. Mas Ana não conseguia desviar o olhar. A mulher amarrada à cadeira clamava. Por favor, a verdade é só o que você precisa, Ana. A intensidade das palavras formou um nó na garganta da garota. O que estava em jogo agora a fazia sentir-se pequena. A figura encapuzada avançava. E então não só as paredes tremeram, mas a própria terra sob os pés dela. Um barulho ensurdecedor, como uma explosão, ecoou pela casa, e em um instante, tubo pelo qual Ana lutou desmoronou. O estrondo de troncos de árvores quebrando, como se um vendaval perigoso estivesse por vir. Não! Você não pode fazer isso! Gritou o pai, enquanto a figura estendia suas mãos. O brilho dos olhos dela era tão intenso que parecia iluminar a escuridão ao redor. Mas então, aconteceu. A figura puxou um capuz para trás. O coração de Ana quase parou. Era a próxima mãe, a mulher que ela acreditava perdida para sempre. Seu rosto estava pálido, marcado com o peso de uma vida inteira de lutas e segredos. Ana, é verdade. Eu sou sua mãe. Eu voltei para salvá-la. As palavras cortaram Ana como uma lâmina. Como? Por que você nunca esteve aqui? Por que fez isso? Por que me deixou? O desespero transbordava em sua voz, enquanto a mágoa se acumulava. Porque ele me mantinha longe. Ele fez com que todos acreditassem que eu era louca, que eu era vilã. E eu ainda não consegui te proteger. A mulher olhou furiosamente para o pai, sua voz tremendo. Ele é mentiroso. Ele é o verdadeiro monstro. A sensação de traição cortou como um raio. O pai, agora, parecia nada menos que uma sombra do homem que sempre conhecera. Você não pode acreditar nela, ele gritou, o pânico se misturando à raiva. Ela é a razão do sofrimento. A tensão explodiu. A mulher amarrada à cadeira agora tinha os olhos fixos no pai, uma clareza que assombrava. Você não é seu pai. Ele te criou para servi-lo, para perpetuar o que ele fez comigo. Você precisa ir, Ana. Não se deixe enganada. Mas e se isso for uma armadilha? E se você errar? A voz dela tremia. Estava aos pedaços. Como confiar na mulher, que era um gigante de fantasmas, uma memória nebulosa?
Mas tudo o que vi agora fazia o mundo parecer vários pedaços quebrados. A figura encapuzada então rodopiou, e uma sombra escura irrompeu pela porta. Um homem apareceu, vestindo um manto vermelho, seus olhos com uma intensidade hipnótica. O que está acontecendo aqui? A voz dele era um eco que reverberou pelas paredes. Ana sentiu um frio na pele. Quem é você? Saiu de sua boca como um eco distante. Mas antes que alguém pudesse responder, tudo se torna um turbilhão. O novo intruso avançou, encarando a mulher. A expressão de terror em seu olhar era palpável. Você não deveria estar aqui. O que você fez foi um erro. A lembrança da verdade despedaçada se espalhou, enquanto Ana observava o pânico se espalhar pela sala. O que estava acontecendo? O passado ressoava nas paredes. O que mais havia escondido? Antes que as perguntas se alastrassem em sua mente, um grito ecoou, e a casa inteira pareceu tremer mais uma vez. E a dúvida pequena, mas cortante, cavou fundo. O que mais estava escondido? Cada parede, cada segredo, apenas começava a se reverter. Antes que pudesse compreender, um silêncio ensurdecedor se espalhou, preenchendo a sala de uma maneira que fazia o peito dela apertar. O que estava prestes a acontecer realmente Ana era? E quantos estavam dispostos a lutar por ela? Ana sentiu que o chão sob seus pés estremecia, como se a verdade estivesse prestes a desmoronar com a casa ao redor dela. O rosto da mulher que se afirmou ser sua mãe, aquela figura que pensara perdida, agora preenchia sua visão. Era tão familiar e tão estranha ao mesmo tempo. Seus olhos, que sempre esperou ver novamente, jorravam uma mistura de dor e esperança. Ana, você precisa acreditar em mim, ela exclamou, como se estivesse lutando contra uma defesa interna construída ao longo de anos. Mas, antes que pudesse responder, a tensão na sala cresceu, como um fio prestes a se romper. O homem encapuzado avançou, passando rapidamente diante de Ana e de seu pai. Verdade não é tão simples assim, ele gritou, uma voz profunda que reverberou nas paredes. E nesse momento, uma luz intensa irrompeu da porta, ofuscando a visão de todos. Quando a luz se acalmou, Ana viu que o homem encapuzado agora estava de pé, revelando uma aparência que fez seu coração parar. Seus olhos brilharam em um tom dourado, como se ardessem por dentro. Você realmente não entende, não é, Ana? A sombra retumbou, a voz carregava um eco distante. Você foi criada para algo muito maior do que suspeita. Do que você está falando? Ana perguntou, a voz trêmula. O ambiente estava carregado de urgência. O clima mudava drasticamente. O pai de Ana puxou para trás, mas seu olhar permanecia fixo na figura. Você é a chave para tudo isso, Ana. A reencarnação do nosso legado. As palavras dele eram como um trovão. Ana sentiu o corpo tremer. As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar de forma perturbadora. A ideia de que era mais do que uma simples garota estava começando a ser uma realidade assustadora. Seu pai apertou os lábios, tristeza enraizada em seu olhar. Ana, não escute. Ele está brincando com sua mente. Você não dá liga onde tudo começou. Ela é a salvação que tínhamos perdido. Ele se virou para a mãe dela, e era sua responsabilidade protegê-la. Em um instante tudo se tornou confuso. Tudo girou. A mulher na cadeira gritou. Ana, confia em mim. Eu sou sua mãe. Não deixe que ele manipule você. Mas a verdade dele atingiu como um soco. Uma nova vertigem tomou conta de Ana, e em uma fração de segundo ela decidiu. Ela se virou para o homem. O que você quer de mim? Sua voz era um sussurro desafiante. O que estava acontecendo a deixava tonta. Queira acreditar em um passado que parecia ter reconstruído, mas as dúvidas cresciam como uma tempestade em seu peito. Eu quero que você se lembre, Ana.
O que seu pai fez com você, com ambos os seus pais, não é o fim. Ele disse, e nesse momento, uma série de imagens atropeladas percorreram a mente dela. Lembranças de outro tempo, outra vida. Lembranças perdidas que não entendia. Subitamente, um grito cortou o ar. Não de qualquer um ali presente, mas do próprio. Pai! Ele caiu ao chão, um semblante desfigurado de terror. Não! Você não pode fazer isso! Ele berrou, a voz marcada pelo desespero. A luz dourada parecia sugá-lo, e Ana sentiu-se paralisada, os olhos fixos no homem. Então, tudo aconteceu rapidamente. O homem tirou um objeto reluzente do manto, e um flash iluminou a sala. A luz cortou o ar, e no mesmo instante, uma onda de força o empurrou de volta. O pai de Ana se levantou, mas tudo parecia diferente agora. Havia um brilho nos olhos dele, um brilho que não deveria estar ali. Você foi enganada, querida. Ele é o responsável por tudo, por nós. A voz de seu pai agora estava mais suave, mas a tensão era palpável. Ana percebeu que seu verdadeiro pai não era apenas aquele que cresceu com ela, mas quem estava revelando essa nova verdade. Não, ela murmurou, a confusão invadindo sua mente. Tudo isso, quem sou eu realmente? A sombra riu, um som baixo e profundo. Você é a fusão do passado e do presente, o resultado das escolhas feitas por nós. A atmosfera ficou gelada e a sala parecia condensar a própria história em torno deles. Sentindo que a realidade estava prestes a despedaçar novamente, Ana decidiu. Não, eu não sou nada disso. Sou eu! Mas ao pronunciar as palavras, um choque elétrico correu por ela, como se uma corrente a atravessasse, empurrando-a para um canto obscuro. E antes que pudesse entender o que estava realmente acontecendo, algo se rompeu. Um grito ecoou, e uma luz mais intensa iluminou tudo. Quando Ana se virou, viu que a figura encapuzada estava agora de pé entre ela e o pai, cercando-os em um brilho ofuscante. Você não pode escapar do seu destino, Ana. A escolha é sua. Mas o que era essa escolha? Enquanto a luz envolvia todos, a única certeza que restava era que a luta estava apenas começando. E em meio ao caos, uma única pergunta pairava no ar. Quem realmente era ela? E quantos outros segredos estavam prestes a ser revelados? Ana sentiu a luz dourada envolvê-la. Um calor familiar contrastando com a tempestade de confusão em seu coração. O olhar da mulher, a quem chamava de mãe, era intenso e desesperado. Ana, você precisa me ouvir e entender que ele não é quem você pensa. O pânico na voz dela era claro. O pai se movia rapidamente para se interpor entre elas, o terror em seus olhos. Não, não. Você não pode acreditar nessa mentira. Ela está tentando te manipular. A defesa era frenética, e enquanto falava, era como se estivesse lutando contra um inimigo invisível. O homem encapuzado, ainda em pé entre os dois mundos, olhou de um para o outro. A verdade virá à tona, mesmo que você não esteja pronta para ela, Ana. Suas palavras reverberaram com um eco que parecia atravessar a própria estrutura da casa, como um presságio. Ana se sentia como se estivesse em meio a um furacão, as certezas se esfacelando a cada segundo. Tudo o que sabia a respeito de sua vida estava diante dela, prestes a ser destrinchado. Eu sou eu, ela gritou, a voz trêmula mas determinada. O medo e a confusão estavam emaranhados evidente na sala, mas havia algo mais. Um lampejo de resistência. Nesse momento, um tremor percorreu o chão, como se a própria terra estivesse resistindo. E num súbito ruído, a parede à sua direita começou a rachar, estilhaçando como vidro.
Ana mal teve tempo para reagir. Um estrondo explosivo ecoou e de dentro da parede. Uma luz brilhante e ofuscante espalhou-se pelo ambiente. O susto paralisou a todos. E então emergiu uma figura. Alta, com uma presença imponente. O rosto estava oculto por uma máscara de metal que reluzia em tons prateados sob a luz. A voz era profunda e ressoava como um trovão. Sofreram o bastante. Chega de mentiras. Ana ficou atônita. Quem era esse novo intruso? Parecia que os eventos estavam se desenrolando além de seu entendimento. Você não devia estar aqui, gritou o homem encapuzado, a tensão imediatamente se elevando. Para qualquer um que estivesse observando, a batalha de egos parecia iminente. O pai estava à beira de um colapso. A mulher amarrada à cadeira urrava por socorro, e Ana se sentia perdida entre os dois mundos. Libertem a verdade. O tempo de esconder está acabando, a figura imponente afirmou, o peso de cada palavra prendendo a atenção de todos. Com um movimento brusco da mão, o manto se afastou, e revelaram-se a marca da família nos braços, o mesmo símbolo que Ana costumava ver em contos de infância. Aquilo não fazia sentido. O pai moveu-se rapidamente, instintivamente, como se estivesse tentando encobrir um segredo. Não, você não sabe o que está fazendo. Afaste-se dela! Seu grito ecoou no ar, mas a figura não hesitou. Eu sei exato quem ela é, e você não pode mantê-la mais presa. As palavras cortaram o ar como uma lâmina afiada, e então, enquanto todos estavam envolvidos na tensão, um estrondo ainda mais forte reverberou, e o teto começou a ceder. Cacos de madeira e gesso caíram ao seu redor. Ana olhou para cima, aterrorizada, e no momento em que desviou o olhar, um lampejo de consciência a atravessou. Espera, tudo isso é uma mentira. Vocês são todos cúmplices de uma farsa. A acusação explodiu de seus lábios, como se a dor e a raiva por anos de segredos finalmente deixassem seu corpo. Mas antes que pudesse digerir as palavras, o desespero tomou conta novamente. O homem impetuoso girou em direção a ela, surpreso. Você finalmente se lembrou. Ele estendeu a mão em direção a Ana, mas seu pai avançou, tentando repelir um novo visitante. Ela não irá a lugar nenhum com você. A figura de metal, então, ergueu a outra mão, revelando um objeto cintilante. Era um pequeno amuleto, que pulsava com uma luz incessante. Ana, tudo o que você precisa saber está aqui, o que você realmente é. Nesse instante, um grito cortante ecoou. Era a mãe de Ana, a mulher amarrada. Não, não a deixe tocar no amuleto. O desespero na voz dela rompeu toda a tensão, e Ana se viu dividida em um emaranhado de emoções. O cenário se desenrolava, e num movimento, o teto desabou parcialmente, criando uma abertura para a luz do dia. O caos estava em seu auge, mas uma única imagem permanecia cravada na mente de Ana. A máscara sobre o rosto da figura e a promessa da verdade. Com o ar denso, ela sabia que algo estava prestes a se revelar que mudaria tudo. Mas como poderia confiar nesse novo aliado em meio a tantos traidores? Tudo o que restava era a incerteza e a urgência. O tempo estava se esgotando, e no fundo de seu ser, uma pergunta poderosa se erguia. Será que a verdadeira herança estava guardada naquele amuleto? As paredes da casa pareciam sussurrar segredos. E enquanto as fissuras se espalhavam, a única certeza que restava era que a batalha entre passado e presente estava apenas começando, e agora todos teriam que enfrentar suas verdades. Ana sentiu a luz dourada envolvendo-a, um calor familiar, contrastando com a tempestade de confusão em seu coração. O olhar da mulher, a quem chamava de mãe, era intenso e desesperado. Ana, você precisa me ouvir e entender que ele não é quem você pensa.
O pânico na voz dela era claro. O pai se movia rapidamente para se interpor entre elas, o terror em seus olhos. Não, não. Você não pode acreditar nessa mentira. Ela está tentando te manipular. A defesa era frenética, e enquanto falava, era como se estivesse lutando contra um inimigo invisível. O homem, encapuzado, ainda em pé entre os dois mundos, olhou de um para o outro. A verdade virá à tona, mesmo que você não esteja pronta para ela, Ana. Suas palavras reverberaram com um eco que parecia atravessar a própria estrutura da casa, como um presságio. Ana se sentia como se estivesse em meio a um furacão, a certeza se esfacelando a cada segundo. Tudo o que sabia a respeito de sua vida estava diante dela, prestes a ser destrinchado. Eu sou eu, ela gritou, a voz trêmula, mas determinada. O medo e a confusão estavam emaranhados evidente na sala, mas havia algo mais, um lampejo de resistência. Nesse momento, um tremor percorreu o chão como se a própria terra estivesse resistindo, e num súbito ruído, a parede sua direita começou a rachar, estilhaçando como vidro. Ana mal teve tempo para reagir. O estrondo explosivo ecoou e de dentro da parede uma luz brilhante e ofuscante se espalhou pelo ambiente. O susto paralisou a todos. E então emergiu uma figura, alta, com uma presença imponente. O rosto estava oculto por uma máscara de metal que reluzia em tons prateados sob a luz. A voz era profunda e ressoava como um trovão. Sofreram o bastante. Chega de mentiras. Ana ficou atônita. Quem era esse novo intruso? Parecia que os eventos estavam se desenrolando além de seu entendimento. Beira de um colapso, a mulher amarrada à cadeira urrava por socorro, e Ana se sentia perdida entre os dois mundos. Eu sei exato quem ela é, e você não pode mantê-la mais presa. As palavras cortaram o ar como uma lâmina afiada. E então, enquanto todos estavam envolvidos na tensão, um estrondo ainda mais forte reverberou, e o teto começou a ceder. Cacos de madeira e gesso caíram ao seu redor. Ana olhou para cima, aterrorizada, e no momento em que desviou o olhar, um lampejo de consciência a atravessou. Espera, tudo isso é uma mentira. Vocês são todos cúmplices de uma farsa. A acusação explodiu de seus lábios, como se a dor e a raiva por anos de segredos finalmente deixassem seu corpo. Mas antes que pudesse digerir as palavras, o desespero tomou conta novamente. O homem impetuoso girou em direção a ela, surpreso. Você finalmente se lembrou. Ele estendeu a mão em direção a Ana, mas seu pai avançou, tentando repelir um novo visitante. Ela não irá a lugar nenhum com você. A figura de metal, então, ergueu a outra mão, revelando um objeto cintilante. Era um pequeno amuleto, que pulsava com uma luz incessante. Ana, tudo o que você precisa saber está aqui. O que você realmente é. Nesse instante, um grito cortante ecoou. Era a mãe de Ana, a mulher amarrada. Não, não a deixe tocar no amuleto. O desespero na voz dela rompeu toda a tensão, e Ana se viu dividida em um emaranhado de emoções. O cenário se desenrolava. E, num movimento, o teto desabou parcialmente, criando uma abertura para a luz do dia. O caos estava em seu auge, mas uma única imagem permanecia cravada na mente de Ana. A máscara sobre o rosto da figura e a promessa da verdade. Com o ar denso, uma onda de energia percorreu o corpo dela, e Ana sentiu como se sua vida inteira estivesse prestes a desmoronar. A figura de metal estendeu a mão mais uma vez. Toque, Ana. Você precisa saber. De repente, uma explosão ensurdecedora fez o chão tremer. O pai de Ana, tomado pelo pânico, gritou: Não, fique longe dela. Mas enquanto falava, uma sombra rápida
passou por ele como um relâmpago, e então tudo mudou. Do vazio, uma nova figura apareceu. Uma mulher que exalava um semblante sinistro, a mesma que Ana nunca tinha visto, mas sentia em sua alma. Ela sorria, uma expressão fria e conspiratória. Finalmente você está aqui, Ana. A busca acabou. O impacto das palavras paralisou Ana. Quem é você? Perguntou, a voz traindo medo. Sou sua verdadeira mãe, respondeu a estranha com um sorriso gélido. Aquela que realmente te abandonou. A casa tremeu de novo e o pai de Ana olhou fixamente para a mulher, com ódio, os olhos se preenchendo de desespero. Você não pode estar aqui. Sua traição não será tolerada. Ana estava em choque. O mundo ao seu redor se desfazia. Todo o que pensou saber sobre sua vida estava ruindo. Então quem é você? Ela gritou, angustiada, enquanto a verdade que parecia ter encontrado escorregava pelas suas mãos. A mulher misteriosa deu um passo à frente e o olhar dela se volveu perfurante. É hora de você descobrir, querida, quem realmente você é. Enquanto as luzes piscavam e a casa desmoronava, deixou-se escapar um último grito de horror e um brilho ofuscante engoliu tudo. A única certeza era que nada seria como antes. O labirinto de mentiras estava prestes a se abrir. E Ana já se perguntava: quantos outros segredos estavam à espreita na escuridão, esperando para serem revelados? Ana sentiu o chão tremer sob seus pés, enquanto a mulher misteriosa se revelava como sua verdadeira mãe. A confusão reinava em sua mente, e uma onda de expectativa e medo a envolveu. O que você quer dizer com isso? Ela estava paralisada pelo choque. As paredes pareciam girar em sua volta e os rostos ao seu redor se tornavam borrões. Eu sou sua verdadeira mãe, a mulher que seu pai te fez acreditar que não existia. Ele me prendeu e me manteve longe de você. A voz da mulher era fogo, mas o olhar era de desespero. Você precisa me ouvir, Ana. Não, isso não é possível! Ana gritou, o desespero se transformando em raiva. Você não pode simplesmente aparecer depois de todos esses anos e esperar que eu acredite em você. As lágrimas encheram seus olhos e a revolta começou a escalar. A figura de metal, que até então permanecia em silêncio, deu um passo à frente. Ana, o que ela diz é verdade. Seu pai tem segredos que você nunca imaginou. O que está em jogo aqui vai além de apenas você. Nós estamos correndo contra o tempo. Assim que a última palavra saiu dos lábios da figura, um estrondo reverberou, como se a casa estivesse respondendo à tensão crescente. O teto começou a desabar, e Ana percebeu que o perigo estava prestes a tomar forma. Não, não podemos ficar aqui. A mãe dela gritou, tentando soltar-se das cordas que a mantinham presa. Enquanto isso, o pai de Ana, com uma expressão de pavor, tentou proteger a filha, olhando primeiro para ela, depois para a mulher amarrada. O conflito e a luta interna se espalhavam no seu olhar. Mas o que aconteceu a seguir, ninguém esperava. Um brilho intenso irrompeu das paredes, uma luz, cada vez mais forte, até que uma fenda se abriu no chão, revelando um espaço escuro, como um portal. Do além, uma risada ecoou. Era uma risada familiar, mas ao mesmo tempo grotesca. Ana girou a cabeça e não podia acreditar. Era uma imagem assombrosa. Surgindo da escuridão, um homem que parecia exatamente com seu pai, mas com uma aura mais sombria e maligna. Você achou que poderia se livrar de mim tão facilmente? Ele riu, e o olhar que atravessava a sala era de domínio. Ana, você é minha, e sempre será. O pai de Ana pareceu murchar, os olhos se arregalando em terror. Não,
Você não pode estar aqui. A voz dele estava repleta de pânico. Eu pensava que você havia desaparecido. Desaparecido? Eu sempre estive aqui, apenas escondido, aguardando o momento certo. E agora, minha querida Ana, a verdade está prestes a ser revelada. Você é a herdeira de um legado que nunca soube que possuía. E sua mãe? Bem, ela sempre foi um obstáculo. Ana ficou paralisada. As palavras dele a atingiram como um soco no estômago. Do que você está falando? O coração batia acelerado. E o ar parecia faltar. A verdade começava a se desdobrar como um pesadelo de pesadas camadas. O homem de máscara sorriu. Uma expressão que fazia o estômago dela revirar. Você pode se sentir confusa, mas todos vocês estão conectados de maneiras que nunca imaginaram. As escolhas que seu pai fez, tudo isso foi para proteger você, mas também para manipular. É hora de você conhecer a verdade. Com um movimento súbito, ele ergueu o amuleto que havia aparecido antes e, inexplicavelmente, a sala iluminou-se. As recordações começaram a inundar a mente de Ana, visões de um passado que não reconhecia completamente, mas que instintivamente sabia que era seu. A mulher, que se dizia sua mãe, soltou um grito. Ana, não! Acredite em mim! Ele está mentindo! Mas era tarde demais. O novo pai dela, a versão maligna, olhava fixamente, parecendo alimentado por suas fraquezas. Ana sentia sua identidade desmoronando. Todos ao seu redor pareciam se revelar como peças de um quebra-cabeça montado de forma errada. Tudo o que ela sabia estava em colapso. Eu não sei quem sou. As lágrimas desabavam agora, e a casa parecia participar da sua angústia. Tremer, em uníssono. O olhar sombrio do homem na máscara se aprofundava. Você saberá muito em breve, mas precisará fazer uma escolha, Ana. O que você realmente deseja? Permanecer aqui com eles ou assumir o seu destino e se libertar? O silêncio se espalhou. Ana olhou para as duas figuras que a cercavam, e a incerteza disparou como um tiro. As perguntas se multiplicavam em sua mente, e com um estalo, a casa pareceu desmoronar ao seu redor. Um murmurinho de desespero se alastrou. Essa reviravolta era apenas o começo de algo muito maior, e Ana agora era a chave nesse intricado jogo. De onde estaria seu verdadeiro lugar? A luz se intensificou, e no momento seguinte, tudo fez um silêncio abrupto. As sombras dançavam ao redor. A única certeza era que sua vida nunca mais seria a mesma, e a pergunta ficava, ecoando em seus pensamentos. Para onde as escolhas a levariam agora? Ana sentiu a luz envolvê-la, um calor intenso que quase a sufocava. O ambiente se transformava em um turbilhão de emoções. Do outro lado, sua mãe, a mulher que achou estar perdida, a encarava com desespero. Você precisa acreditar em mim. Ele é o verdadeiro perigo. A voz dela era um grito de socorro que cortava o ar como uma faca. O homem encapuzado, agora revelado como seu verdadeiro pai, apertava os punhos, a raiva correndo como veneno em suas veias. Você não sabe do que está falando. Eles querem te manipular, Ana. Eles te enganaram a vida toda. Mas o que ele dizia soava fraco e distante, como se já tivesse perdido a batalha antes mesmo de começar. Então, a figura de metal avançou e, com uma onda de poder, fez a sala tremer. Chega! É hora de a verdade surgir. O amuleto em sua mão brilhava intensamente, lançando reflexos pela sala e iluminando os rostos atormentados. Ana, enraizada em seu lugar, sentiu um misto de raiva e dúvida. Por que eu? Por que tudo isso? Uma explosão de luz envolveu a casa. O chão vibrou e, no meio das sombras, uma nova imagem surgiu.
A figura de seu verdadeiro pai, em sua forma sombria, se impôs como um gigante. Você acha que pode escapar de mim, Ana? O que está em jogo aqui é muito maior do que você imagina. Ele era uma tempestade de ódio e, com um gesto, fez os quadros da parede caírem, as janelas estourarem. Você não é meu pai! Ana gritou, a voz ecoando no vazio. O que conhecia desmoronava diante dela. O calor e a pressão da verdade a faziam sentir como se estivesse prestes a explodir. O homem de metal olhou profundamente nos olhos dela, um lampejo de esperança refletido em sua expressão. Você é mais forte do que imagina, Ana. Esta é a sua chance de tomar o controle. Nesse momento, Ana viu as figuras ao seu redor. Sua mãe, desesperada e amarrada. Seu pai falso, sombrio e ameaçador. Ela tomou uma respiração profunda e sentiu algo se desenrolar dentro de si. Chega de mentiras, gritou. E o que começou como um sussurro se transformou em um grito poderoso. Enquanto a luz crescia em torno dela, Ana começou a correr na direção do amuleto. Eu aceito, eu quero a verdade. Um tremor profundo ecoou com suas palavras e a casa inteira começou a se desmoronar. Tudo ao seu redor estava desmoronando, mas Ana se sentia mais viva do que nunca. As memórias começaram a fluir. Lembranças de risos, lágrimas e momentos compartilhados com sua verdadeira mãe. Ela podia sentir a conexão. Você não pode me parar, gritou para o homem sombrio, e com um movimento clavou a mão no amuleto. A luz explodiu em uma onda de magia, tratando os segredos e as mágoas como um barco em um mar tempestuoso. O ar se aquietou, e a casa tremeu até que tudo se acalmou. Diante dela, a verdadeira realidade apareceu. As sombras se dissiparam, e o homem sombrio desapareceu em um grito agudo, fazendo ecoar nas paredes. Sua mãe a olhou com lágrimas nos olhos, agora livre da dor. Ana, você fez isso! A sensação de triunfo começou a preencher Ana, mas ao mesmo tempo, uma nova preocupação a envolveu. A casa que fora um lar, agora só refletia a dor e os segredos. O que fazemos agora? Recomeçamos, respondeu sua mãe, o sorriso iluminando seu rosto. Mas a incerteza ainda permanecia. O que isso significava para elas a partir de agora? Ana olhou ao redor, sentindo-se leve e ao mesmo tempo apreensiva. A última pergunta a atingiu. Quantos segredos mais existem? O que mais está por vir? A vida seria diferente, mas o futuro permanecia uma incógnita. A cena se desvanecia, cada sombra escondendo novas verdades. E enquanto a luz começava a sumir, uma nova jornada estava prestes a começar. Antes de encerrar, preciso falar com você. Se inscreva imediatamente no canal. Não perca as próximas histórias incríveis que estão a caminho. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e fazer esta comunidade crescer. Você precisa compartilhar suas reações e teorias sobre o final nos comentários. Quero saber o que você está pensando. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Isso é muito importante para nós. É o momento para demonstrar seu apoio.